Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há tantas coisas a dizer que eu não posso dizer. O motivo por eu não poder dizer é que não há palavras. Não há palavras que poderiam expressar adequadamente aquilo que nós sentimos por vocês. Grupo após grupo, como o de vocês, nós temos falado sobre coisas que são tão importantes. Para nós, para vocês, a fusão entre nós, a forma como nós nos sentimos com relação a vocês, as congratulações que nós temos para vocês. Meus queridos, dentro de vocês, a coisa predominante que vemos somos nós. Há Deus em vocês. Independente de todas as outras mensagens, de todo o resto, qualquer um canalizando, lendo, quer que seja, se eles não disserem que há Deus em vocês, vá na outra direção. A história da criação do planeta diz que há Deus em vocês. Os mestres que caminharam sobre a Terra disseram que há Deus em vocês. Todos eles. Este é o tema do dia. E o que vocês estão tentando fazer neste ponto é se conectar. É o motivo, talvez, que vocês viriam para uma canalização ao invés de outro tipo de reunião. Ouvir as joias do Espírito, as coisas com as quais vocês se relacionam, que é o amor. Meu parceiro dá um passo para o lado durante estes momentos e nós usamos as palavras, dizendo que ele retira os seus filtros. E eu quero falar sobre isso esta noite. Porque, meus queridos, se há alguma coisa que impede vocês e eu de nos reunirmos como um e vemos a luz do Espírito em seu coração, são seus filtros. Eu quero falar sobre o que eles são, por que eles são o que são, e também como meu parceiro foi capaz de reduzi-los. Nós apenas fazemos isso por um motivo. Há um desejo impressionante de vocês se conectarem com o nosso lado. O que você pensa sobre Deus? O que foi dito a você? Foi dito que é um tipo de pai que julga, talvez. Alguém que então dispensa o mal sobre você, ou então alguém que te destruiria, te feriria ou faria sofrer. Você pode ver o humanismo nisto? Você pode compreender que isto é simplesmente uma cópia da criação de filhos? Uma má criação, aliás? Não é Deus? É o melhor que vocês têm para entender Deus com seu filtro. E o filtro é o que vocês têm, que é humano. E vocês aplicam todas as coisas a isto. E isto não somos nós. Vocês vêm da fonte criativa, construídos à imagem do Criador. E aquela imagem é uma metáfora para o amor. Cada simples humano tem a capacidade para o amor. Cada humano. Mesmo aqueles que você diria que é impossível, olhe para que eles são, olhe talvez o que ele fez, eu estou dizendo a vocês que todos vocês são criados igualmente desta forma. Vocês têm a escolha de seguir a estrada elevada para Deus ou não. Esta é a dualidade que vive em cada um de vocês. Ir para um lugar escuro, falar sobre coisas escuras, ou ver o Criador em vocês. A luz. Sempre foi assim. E os humanos estão começando a mudar. Eu quero falar sobre seus filtros.
Se você está sentado aqui tendo dificuldade em achar que isso é real, isso explicará o porquê. Se você acredita que é real, mas então você tem dificuldade em acreditar em algumas das outras coisas das quais falarei, eu explicarei também porquê. Não há julgamento que você seja desta forma, querido ser humano. É apenas impressionante ver que você chegou tão longe com aquilo que você tem. O que eu chamarei filtros são experiências de vida. Eu segmentarei em 5 lugares, ou áreas, ou categorias, tudo o que citei, porque eles são conceitos. Eu não uso os números de forma aleatória, pois todos eles são metáforas de algo mais. Olhe para os 5 em numerologia, até mesmo a numerologia mais simples, e vocês verão por que eu escolhi os 5. Há motivos por trás dos motivos. E conforme nós falamos com vocês, eu quero que vocês saibam e compreendam que isto vem da fonte central, a fonte de amor. Com a mão estendida para você agora, dizendo, nós te amamos tanto, que nós podemos discutir e falar sobre aquilo que nós compreendemos sobre você. Tanto. O primeiro filtro é o que nós chamaremos de crescendo. São seus filtros sociais. Conforme você crescia em sua sociedade, você aprendeu sobre todos eles. No processo de ser um ser humano e crescendo de uma criança para um adulto, você recebeu lições ao longo do caminho, daquilo no que acreditar, no que não acreditar. Como sobreviver, como outros não sobreviviam, no que ter cuidado. Vocês aprenderam o que os tornavam felizes e tristes, e desenvolveram aquilo que vocês chamam de sua personalidade social. Vocês aprenderam sobre outros seres humanos. Dependendo de onde você estava, onde você nasceu e o que seus pais fizeram, você veio e se tornou alguém que era confiável ou não, ou alguém que questionava tudo ou que não questionava nada. Tudo isto são filtros. Agora vamos descrever o que nós chamamos a definição de filtro. Se você está olhando para algo puro, procurando algo puro, talvez seja a luz branca, a luz mais pura que você puder imaginar. Qualquer coisa que você colocar em frente àquela luz que poderia diminuí-la, mudá-la, alterá-la, colori-la, seria um filtro. Crescer é um filtro que torna você de determinada forma como um ser humano. E essa forma particular é com que você lida durante a sua vida inteira. A maioria de vocês estão bem confortáveis com isso. É você, é a sua natureza humana. Também está em 3D. Crescer, para vocês, por agora, neste planeta, é completa e totalmente tridimensional e está no modo da sobrevivência. E aqui está você, ouvindo a uma mensagem multidimensional, preenchida com luz. E como você está indo com seu filtro? Porque este filtro com o qual você cresceu, não necessariamente dirá a você que isto é acurado, pode ser acreditado, ou seja até mesmo real. Alguns de vocês precisaram lidar com isto, alterá-lo, mudá-lo. Mas você ainda é você. Este é um dos maiores filtros que um ser humano tem, o mais compreensível deles que um ser humano tem. Meus queridos, vocês já se encontraram com alguém que veio de uma terra estrangeira e que era tão diferente de você, que o filtro dele também era diferente? Aquilo que ele fazia quando comia era diferente. As coisas que ele considerava elegante e educado era diferente.
Você pode fazer coisas que o ofenderia este estrangeiro. Chocaria, mas isso é o seu normal. Você precisa ver que o filtro dele é diferente do seu. Então, como você pode ver, cada simples filtro que você tem, que nós chamaremos de social ou do crescimento, é único. Agora, há algo que conecta tudo isso junto, e nós vamos discutir isso em um momento. Este é 1 de 5. Ele tinge aquilo que você vê, aquilo que você acredita, e o que outros dizem a você para acreditar. Ele é forte. Se alguém quiser mudá-lo, é ameaçador. Ele está posicionado. Número 1. Número 2, move-se, muda um pouco. É o filtro espiritual. O que foi dito a você sobre Deus? Quem é Deus? Como você chega a Deus? Como você fala com Deus? Você pode falar com Deus? O que é Deus? Você acredita em Deus? Será possível que há um Criador do universo que sabe o seu nome? Foi dito a alguns de vocês que há um Criador do universo que está lá para punir vocês se vocês não descobrirem algo obscuro durante sua vida. Todos são punidos igualmente, para sempre. Este é o seu Deus? Muda, e o filtro se modifica conforme alguns de vocês aceitam ou negam aquilo que foi ensinado a vocês por outros. Às vezes, é na verdade parte do primeiro filtro, porque é parte do crescimento. Seus pais então te levam para a igreja ou para um evento espiritual e você possui aquilo como sendo seu, porque é deles também. Se você como adulto gostar, então deve ser correto, então se torna seu. Até quando você descobrir que há algo melhor ou mais lógico. Filtros espirituais são às vezes únicos a determinadas crenças. Que tal o seu? O filtro espiritual que você tem está preenchido com o seu passado, com o que você fez, com o que você viu, o que você percebeu. E as mudanças que você fez que permitiu a você estar aqui. E, no entanto, você ainda tem um filtro. E se você aprendeu na metafísica aquilo que é correto e o que não é correto? Meus queridos, a mente humana é excelente em compartimentalizar tudo. E vocês fizeram isso com Deus da sua própria forma. Vocês precisam estabelecer uma fronteira, vocês dizem, da crença. Alguns de vocês ainda sentam e perguntam se a transmissão que eu estou dando agora a vocês, se pudermos usar esta palavra, está vindo do homem ou do outro lado do véu. Então, se está vindo do outro lado do véu, é totalmente acurado ou é filtrado por ele. Este é o seu filtro julgando um filtro. Seu filtro espiritual é importante para você, não no crescimento, mas para a sua vida. Pois como você vê o Criador, então tempera como vai a sua vida, o que você fará. Você tem medo? Você é alegre? Você acredita que o fim da vida cria uma outra vida ou cria punição ou julgamento? É um filtro forte para muitos. Não é filtro nenhum para outros. O que ainda assim é um filtro. Se você não acredita na fonte criativa, o seu filtro, então, não deixará uma entrar se você ver, porque é um filtro. Este é o número 2. Se você coloca os filtros, reúne os filtros, então, eles podem tornar aquilo que você está tentando ver um pouco mais difícil. Cada filtro diminui a luz que você desejava ver, que é pura, cada um deles. Se eu der a você um cenário que você nunca viu antes, que você nunca teve enquanto estava crescendo, que está fora da caixa da sua espiritualidade, o que os seus filtros fariam? Eles estarão posicionados, fortemente posicionados. Você estaria segurando-os com as duas mãos, de forma que você não se surpreenda.
Isto é a natureza humana. Proteger os seus filtros. É parte de como você pensa que é a sua mente. E eu direi por quê daqui a um momento. O próximo, acreditem ou não, é muito importante, é o seu filtro de gênero. Cada um de vocês age de determinada forma, comporta-se de determinada forma em certas companhias, devido a quem você é e seu gênero. O modelo do seu gênero, o que sua mãe diz a você sobre como deveria ser uma mulher. Ou você honra isso, ou então se rebelou e não fez aquilo. Mas isso, de qualquer forma, gerou um efeito. E o gênero que você é, se talvez for uma mulher, você é como uma dama ou não, dependendo da posição desses filtros. Mas você ainda está muito consciente e age de determinada forma, como uma mulher. Um homem tem o mesmo tipo de coisa. O que seu pai disse a você, Senhor, sobre o que um homem de verdade faz. E haverá aqueles que dirão que um homem de verdade é um que nunca recua durante uma discussão. Outros dirão que um homem de verdade é aquele que tem compaixão por todos. Dois tipos de instruções diferentes, dois filtros diferentes, que dizem a você quem você é como um homem. O filtro do gênero é um filtro forte. Ele define você com relação a outros gêneros. Você tem camaradagem com o seu mesmo gênero, porque foi dito e ensinado a você as mesmas coisas, e então você relaxa com isto. Talvez você esteja desconfortável estando com aqueles ao seu redor que não são do mesmo gênero. E se você está, o seu filtro está funcionando. Está trabalhando o quebra-cabeça, porque você não é daquele gênero. É um filtro forte. O que isso traz para a luz? Você pode dizer, o que o seu gênero tem a ver com olhar para a pura luz branca, que pode ser a fonte criativa? Como você, então, interpretaria de forma diferente, como um homem ou uma mulher? E você faz isso? E a resposta é, sim. Vocês realmente fazem isto. O filtro masculino, que é um filtro de gênero, que é aquele do homem, será menos receptivo para aquilo que é gentil do que a mulher. E a fonte criativa de todas as coisas é o amor mais gentil, benévolo e fácil. Fácil significando que ele flui. Você não precisa forçá-lo, você não precisa pedir por ele, você não precisa forçar. Ele flui para você se você permitir. Mas às vezes, o filtro do gênero masculino dirá, não. Precisa ser diferente antes de eu ter interesse nisto. O homem para quem vocês olham agora foi cabeça dura o bastante, pois ele tinha o filtro masculino que dizia, eu não chorarei nos seus termos, não sairá lágrimas dos meus olhos. E nós mostramos a ele o quão diferente ele era. Nós mostramos a ele que chorar poderia ser chorar de alegria por encontrar a verdade. E quando ele percebeu aquilo, tudo que o pai dele tinha dito a ele sobre o que acontece quando um homem chora, saiu pela janela e ele realinhou os seus filtros. Mas o filtro de gênero foi um dos mais difíceis para ele. Mulheres, vocês têm suas próprias questões quando se trata de filtros de gênero. E um deles, acreditem ou não, é que Deus é sempre ou parece sempre ser um homem masculino. Este é um filtro com o qual vocês precisam lidar. Como vocês se sentem? Quando vão para uma religião organizada, uma estrutura religiosa, onde eles são todos homens, e você confessa seus pensamentos mais profundos para um homem chamado padre. Este é um filtro. Como você se sente com relação a ele? É um filtro. Você diria as mesmas coisas para uma mulher? Melhor ainda, e se não houvesse nenhum intermediário? E você estivesse simplesmente conversando diretamente com o Espírito. O filtro, então, é aplicado quando você fala com um humano sobre Deus, mas não quando você fala com Deus sobre Deus. Isso é um filtro. Este foi o número 3.
É difícil saber quais são os mais profundos, dependendo de quem você é, como você foi criado e qual é a sua propensão para a vida. Aqui está um que você pode ou não ter, mas todos vocês têm um específico, mas um mais forte e outro mais fraco. E esse é chamado filtro da lógica. Precisa fazer sentido. Para até mesmo aqueles de vocês que não se considerariam científicos ou lógicos, ainda precisa fazer sentido para vocês participarem. Há lógica em todas as decisões baseadas na sobrevivência. Há lógica em algumas decisões baseado nos outros filtros. O filtro da lógica se coloca sobre o topo de todos os outros, só pesa aqueles que estão abaixo e toma uma decisão do que é real ou não real, baseado na lógica do dia. O seu filtro da lógica é limitado. Vocês apenas podem julgar a lógica por uma lógica que vocês já viram e acreditam ser lógico. Se vocês nunca viram algo, vocês não podem então julgar se é lógico ou não, pois não há experiência para colocar na pilha da computação, mas ainda é um filtro. Pode ser um filtro de dificuldade com a lógica, mas ainda está lá. O filtro da lógica quer sopesar o senso comum com aquilo que é apresentado a você à sua frente. Se alguém tenta vender algo a você, por exemplo, a ponte do Brooklyn, o seu filtro da lógica irá rir na cara dele, porque você saberá melhor, eles não são donos daquela ponte. De qualquer forma, você também não poderia pagar por ela. Este é o seu filtro da lógica, você dispensa facilmente, e então essa pessoa vai embora. O homem que se senta nessa cadeira e canaliza. O que seu filtro da lógica faz? Muitos seriam... Alguns dispensariam imediatamente como se estivesse sendo oferecido a ponte do Brooklyn. Não é possível, não está no reino daquilo que pode ser realizado. Esse é um grande filtro. Baseado em seu instinto de sobrevivência. O que você faz com seu filtro da lógica quando eu canalizo? Ele se coloca sobre o topo, em cima de todos os outros. É o número 4. O quão escura aquela luz está se tornando. Esse é o fim dos filtros. Agora já há 4 empilhados juntos. E há mais um. E eu nem terminei ainda. Número 5, nem todos vocês têm, mas muitos sim. E os profissionais todos têm, porque é chamado filtro profissional. O que você aprendeu? Se você aprendeu sobre a realidade da física, ciência, química, matemática, história, antropologia, biologia. Você é um médico, por exemplo. Você é alguém que é doutorado em legislação, sabe como essas coisas funcionam? Qual é a sua profissão? Que se tornará um filtro que se colocará no caminho, impedindo que você veja a luz do Criador em sua pureza. Porque tudo o que você aprendeu precisa ser colocado de lado para que isto seja real. O filtro profissional funciona muito bem com o primeiro, chamado crescimento. E o motivo para isto é que você não quer ser um tolo. O tolo não sobrevive. O tolo é perseguido por aqueles que estão ao redor dele e é expulso. Você não quer ser um tolo. E o primeiro filtro do crescimento e do comportamento social começa a atuar com o último filtro do profissionalismo. Pois se você aprendeu as coisas de determinada forma, e você até mesmo pensa por um momento que você pode acreditar que tudo isso é real, você vê atrás um flash do que as pessoas pensarão de você. E esse filtro é o filtro do crescimento. Ele está lá. É complexo.
Se você é um físico e eu digo a você que as suas leis do universo estão incompletas, há algo dentro de você, mesmo que você esteja nessa reunião nesse momento, que soa um alarme, porque eu acabei de dizer que você está errado. E você passou toda a sua vida tentando o melhor que pode para poder entender tudo. Nós não temos o coração para dizer a você o quão errado você está. E apenas a descoberta mostrará isso. Isso estará bem, porque os humanos o farão. Você pode ter uma descoberta que colocará tudo o que você aprendeu na mesa. Para você começar novamente, você celebrará, especialmente se você for parte do time que descobriu. Esse é um filtro que você pode reescrever automaticamente. Mas quando se trata de eu reescrevê-lo, isso é diferente. Este é um filtro. Agora você tem 5. Imaginem olhar para a luz branca da fonte criativa, com uma física sobre a qual você não conhece nada, uma espiritualidade que você não pode compreender, com uma profundidade e a integridade e a finesse que você nem mesmo pode conceber do amor pela sua alma. E coloque todos os 5 filtros em frente a essa luz e você se perguntará se existe alguma luz ainda. A minha mensagem está chegando até você. A dificuldade que o ser humano tem se ele não fizer nada. E agora eu direi por que eles são importantes. Cada simples filtro que vocês têm, desde o crescimento até o profissionalismo, o aprendizado de uma ciência, o que quer que seja, foi trazido a você por um ser humano em quem você confia. Às vezes é um pai, uma mãe, uma irmã, que ensina você a forma da vida. Eles são seus mentores, seu molde, e você os ama. Mas se ao longo do caminho houver alguém que diz a você que é diferente do que foi dito que era, será um insulto àqueles que você ama e provavelmente você não quererá estar ao redor dessa pessoa mais. Você compreende a mudança emocional? O seu filtro está acimentado no lugar pelo amor, admiração por aqueles ao seu redor que te ensinaram e deram a você o melhor que eles podiam. Que oxímoro é isto, que o filtro sementado pelo amor por aqueles ao seu redor que deram a você o que você tem, precisam ser colocados de lado para o amor de Deus. Se você soubesse que eles todos estavam conectados juntos, que havia uma confluência, um sistema para retirar os filtros do caminho, de forma que você pudesse simplesmente ver a luz de forma perfeita, e no entanto todos eles funcionam juntos, o que você faria então? Alguns de vocês estão fazendo isto. Talvez aquele que ouve compreenda isso conforme é dado a vocês. Meu parceiro tinha filtros severos. Como engenheiro, ele aprendeu as coisas de determinada forma, profissionalmente, crescendo. Um grande filtro de espiritualidade, crescendo em uma religião organizada. Os muros precisavam ser removidos, e no entanto, aquilo foi ensinado a ele por uma fonte amorosa. Ele pensava que estava correto. O que você faz com um filtro como este? Como você pode, então, colocá-lo de lado, nem que seja por um momento? O que você faz, então, nessa situação? Eu quero dizer a você o que ele descobriu. E eu quero que você ouça. E alguns de vocês compreenderão, captarão e outros não. Não importa o que foi ensinado a você, meu querido. Realmente não importa. As pessoas que ensinaram para você, sejam seus pais, seus amigos ou seus professores, seus amados, muitos deles já se foram agora. E eu quero que você saiba o que eles estão fazendo. Eles estão exatamente aqui nesta sala, olhando para você.
dizendo a você que há mais do que aquilo que eles sabiam, há mais do que eles jamais poderiam saber, e eles fizeram o melhor que podiam, mas ouçam, porque eles querem dar a você novos filtros. A verdade como é, a partir do outro lado do véu, a partir daqueles que fizeram a passagem, talvez, e deram aquilo que você tem. A confluência de energia que tornará os filtros transparentes, mesmo por um momento, para que você possa ver a luz e compreender, é o amor. Quando meu parceiro sentou-se na cadeira pela primeira vez, nós não dissemos nada. Ele não ouviu vozes, não houve canalização, porque ele correria na outra direção. Nós demos a ele amor, e ele chorou. Foi o maior equalizador. O primeiro filtro da lógica foi dispensado completa e totalmente através do amor. Tudo o que ele pensava que não fosse possível, ao sentar-se na cadeira e assumir que ele podia então se conectar com o outro lado do véu, era contra tudo que tinha sido ensinado a ele na caixa religiosa que ele possuía. E isso desapareceu instantaneamente quando nossos braços o envolveram e ele chorou. E ele se sentiu bem, mesmo que ele tivesse surpreso, chocado e até mesmo com raiva de algo sobre o qual ele não tinha controle. Ele tinha um outro filtro chamado controle. Esse é dele, não de vocês. E ele o fez novamente. Ele se sentou na cadeira novamente e outra vez. E ele se senta agora. E o mesmo amor que ele sentiu naquela época, ele sente agora. Ele não está com vocês nesse momento. Ele está em algum outro lugar, ouvindo. Ele está em um lugar que nós já descrevemos antes, que é tão belo. Ele está conectado por uma corda para que ele não vá em direção à luz. Isso dará a você uma ideia de onde ele está. É isso que nós mostramos a ele quando ele se sentou na cadeira. Quem ele é. A luz de Deus que está dentro dele. E de repente, os filtros começaram a se tornar transparentes. Não importava o que tinha sido ensinado a ele. Ele viu a grande cena. Seres humanos precisam ter uma estrutura de tempo onde eles podem curar os filtros, torná-los transparentes, rearranjá-los, reescrevê-los, por constante repetição, talvez, como ele fez ao sentar-se na cadeira. É difícil retirar um filtro chamado crescimento e mudá-lo instantaneamente. Reescrever tudo o que você sabia. Não acontece dessa forma, acontece de maneira gradual. Cada um de vocês na sala e ouvindo a isto tem seu próprio conjunto de filtros, que então poderia ser reescrito gradualmente se você escolher. Os filtros são interativos, um afeta o outro. E tão logo você é capaz então de reescrever por exemplo, o filtro da lógica, o filtro do espiritual, os outros, você começa a compreender melhor, bem, isso pode mudar se isso mudar, talvez isso não fosse exatamente correto. Eu quero falar a você sobre o outro filtro que nós temos para você, o filtro do amor. Ele começa a dar a você uma impressão de compaixão. E você começa a compreender que aqueles que te ensinaram aquilo que eles sabiam, dando o melhor que eles podiam, e se você soubesse mais, e souber mais do que aquilo que eles sabiam, isso não os torna errados. Na verdade, eles estão celebrando o fato de que vocês perceberam. Seja um professor na escola que deu a você uma ciência, e que agora é superada por uma ciência maior, ou seja aquele da igreja que introduziu, apresentou o amor de Deus a você. Tenha sido sua mãe ou seu pai que disse a você a forma como as coisas eram, e você aprendeu de forma diferente. O filtro do amor dá a você compaixão por eles. Você não sente que está insultando-os se você for adiante. É chamado sabedoria.
Os filtros irão se limpar lentamente por eles mesmos. Às vezes, eles se clarearão mais do que em outros momentos. Quando você medita, ou quando você está aqui, talvez em um grupo, onde outros estão trabalhando com você e eu estou aqui nesse palco, o filtro se abrirá e você terá um ahá que talvez você não poderia ter de outra forma, por um tempo. Quanto mais você trabalha com isto, quanto mais você aplica o bom senso de Deus a todos eles, quanto mais você pede por clareza e discernimento, mais claros eles se tornam. E então, quando eles estiverem totalmente claros, você ainda terá a sua personalidade, mas não será aquela que você tinha quando estava crescendo, mas aquela que você escolhe agora, com sabedoria. O gênero que você é, masculino ou feminino, não é aquilo que foi dito a você que deveria ser, mas então ele assume sua própria vida, a vida que você escolheu, o que uma mulher faz, ou como é um homem. Quem é e está amando a si mesmo, não aquilo que seus parentes disseram, seus pais disseram, ou qualquer um tenha te dito, ou que você disse a você. Ao conectar-se com a fonte do amor, você está criando um filtro que é novo no planeta. O ser humano compassivo, o novo humano. É isso que você é. Os filtros espirituais, aqueles para os quais você está se abrindo, percebendo e criando, todo por si mesmo, não por aquilo que foi ensinado a você. Você irá jogar fora tudo o que qualquer um tenha dito a você e criará o seu próprio. Através de sentimentos atuais e eventos espirituais atuais, por uma nova energia no planeta que nunca esteve lá quando você começou. Profissional, não importa o que você tenha aprendido, a sua sabedoria diz que você não sabe o que você não sabe. Há formas melhores de fazer as coisas que você aprendeu. Em todas as ciências, até mesmo no direito. Formas melhores do que você sabia, que estão vindo, que farão mais sentido para você, pessoalmente, para o país, para a terra. Sistemas estão vindo. Você coçará sua cabeça um dia dizendo, por que não fizemos isso mais cedo? O que nós estávamos pensando? Porque você não sabe o que você não sabe. O filtro da inteligência está começando a mudar, juntamente com a sabedoria. Tudo, coisas que abraçarão a luz e não a diminuirão. Meus queridos, nós usamos metáforas esta noite, muitas delas. Nós demos a vocês coisas para pensarem. Estou perguntando a vocês onde você está no cenário dos filtros. O que é que você não deixará ir e por quê? Por que você está se agarrando a determinadas coisas? Quando talvez aqueles que deram estas coisas estão até mesmo aqui de forma esotérica, olhando para você e dizendo, ouça, tudo bem. O amor de Deus está aqui. É tudo o que importa agora. É a sua conexão com o Espírito. Pois isso dará a você o discernimento que você deseja, te dará uma vida mais longa, uma vida pacífica, uma estrutura autoequilibradora. Quebra-cabeças serão resolvidos. Eu sou Cryon. Eu amo a humanidade. E agora você sabe por quê. Magníficos em todas as coisas. E assim é.